Olá, querido, graça e paz do Senhor, graça e paz sobre a sua vida, que a graça e a paz do nosso Senhor também esteja mais uma vez com a sua família. Seja bem-vindo a mais um episódio do Viva Família. Nós estamos estudando sobre famílias restauradas, porque cremos ser essa a vontade de Deus para a nossa vida. Deus quer alcançar o nosso coração e alcançar também a nossa casa. Por falar em família, por falar em casa, como tem sido esses dias para você e os seus familiares? Eu espero que Deus tenha visitado o teu coração e também visitado o coração dos teus familiares e que juntos, todos vocês, estejam vivendo um tempo novo do Senhor para os seus corações. Nós vamos dar continuidade à série de mensagens que nós estamos trazendo sobre famílias restauradas e para isso, antes de nós lermos o texto, eu convido você mais uma vez a orar comigo, clamando o favor do Senhor sobre as nossas vidas. Vamos orar? Pai maravilhoso, obrigado por esse dia tão especial. Obrigado por todas as vidas que estão conectadas conosco, que estão nos acompanhando. Obrigado porque sabemos que o Teu Espírito Santo tem movido o nosso coração diante do Senhor para compreender a Tua vontade e buscá-la aplicar na nossa vida. Nós te pedimos nesse dia, em nome de Jesus, que o Senhor visite os nossos corações, que nós possamos compreender a Tua palavra e que nós também possamos ver um grande agir do Senhor acontecendo dentro da nossa casa. Alcança não só as nossas vidas, mas todos os nossos familiares. E agora, quando nós vamos estudar mais um pouquinho da Tua palavra, que o Senhor abra o nosso entendimento, que essa palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nós te pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós estamos estudando sobre a história de Gideão e hoje nós vamos falar do terceiro princípio para a restauração espiritual. Você lembra dos dois primeiros? Os dois primeiros estão nos episódios que já foram gravados aqui nas semanas anteriores. Se você ainda não assistiu, eu convido você a acompanhar aqui no nosso canal, tem uma playlist com todos os episódios. No primeiro episódio, nós falamos que o primeiro princípio para a restauração familiar é a gente conhecer, discernir o nosso inimigo espiritual. O segundo princípio, nós falamos na semana passada, que é conhecer os feitos do Senhor. E hoje nós vamos falar do terceiro princípio para a restauração espiritual, baseado na história de Gideão. Nós estamos estudando porque compreendemos que Deus deseja levantar você, meu amado irmão, você que está me ouvindo, como um Gideão da sua casa, um Gideão da sua família, um guerreiro valente. E através da sua vida, Deus pode fazer grandes coisas aí no seio da tua família. Você está acompanhando? Eu peço por favor que você abra a sua Bíblia para ler junto comigo. Juízes capítulo de número 6, nós vamos ler do versículo 12 hoje até o versículo de número 16. Livro de Juízes, capítulo 6, do versículo 12 ao versículo de número 16. Nós estamos aqui no capítulo 6 falando da história de Gideão. Gideão que foi levantado num tempo onde o povo de Deus estava sendo oprimido pelos midianitas. E Gideão foi visitado pelo anjo do Senhor, que o encoraja, que o desafia e que o levanta ali para ser um referencial dentro da sua geração. Olha o que diz Juízes capítulo 6, do versículo 12 em diante. A palavra diz assim: o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está com você, guerreiro corajoso. Versículo 13. Gideão respondeu: meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão os milagres que os nossos antepassados nos falaram? Acaso não disseram: o Senhor nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se voltou para ele e disse: vá com a força que você tem e liberte Israel dos midianitas. Sou eu quem o envia. Mas, Senhor, como posso libertar Israel? Perguntou Gideão. Meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés e eu sou o menos importante da minha família. Certamente estarei com você, disse o Senhor, e você destruirá os midianitas como se estivesse lutando contra um só homem. Aleluia! Glória a Deus por essa palavra. Queridos, meu coração se alegra na presença de Deus por ver como Deus pode pegar uma pessoa
e fazer dessa pessoa, né, um referencial não só para a sua família, mas também para a sua geração. É maravilhoso a gente enxergar o que Deus pode fazer na vida daquele que se volta para Ele. E eu quero que você olhe para esse texto pensando nisso, porque o terceiro princípio para a restauração espiritual é fundamental que nós tenhamos isso em mente. Qual é, pastor, o terceiro princípio? É reconhecer as nossas limitações. O texto em que nós lemos aqui fica muito claro. Depois de ser aqui abordado pelo anjo do Senhor, Gideão diz isso: Senhor, como eu posso fazer alguma coisa em favor da minha geração? Olha para a minha tribo, olha para a minha família, olha para a minha própria vida. Gideão olhou para todas as circunstâncias que estavam ao seu redor, reconheceu que o problema é grande, né? Reconheceu que a situação era muito difícil, e ele olha então para a sua própria condição e chega diante de Deus e fala: Deus, olha as minhas limitações, olha as minhas credenciais, como o Senhor pode fazer alguma coisa de alguém como eu? Preste atenção nisso. O terceiro princípio para a restauração espiritual é nós reconhecermos as nossas limitações. Porque quando nós reconhecemos a nossa limitação, nós somos colocados no caminho certo. Nós acessamos, queridos, algo especial, porque é ao reconhecer as nossas limitações que nós estamos sendo habilitados por um grande agir e um mover do Senhor. Alguns versículos da palavra de Deus e alguns exemplos vividos pelos homens de fé que vão nos ensinar que esse princípio é fundamental. Às vezes nós achamos que a força está em nós mesmos. E você precisa entender que nós somos limitados. Por mais que nós nos preparemos para as adversidades e queremos vencê-las, nós vamos nos deparar com as nossas limitações. E ao reconhecer as nossas limitações, há pelo menos dois caminhos que nós podemos trilhar. O primeiro deles é o caminho da inferioridade. É olhar para a nossa condição pessoal, a nossa condição espiritual, emocional, física, né? Nós vamos reconhecer, querido, que nós não temos tanto poder como nós imaginamos, que nós não podemos tantas coisas como nós desejamos. Ao deparar, querido, com as nossas limitações, nós enxergamos que existem áreas da nossa vida que precisam de um toque especial. É nesse momento que muitos mergulham num complexo de inferioridade. Olha para a minha situação, olha para o meu tamanho, olha para a minha condição, eu não vou conseguir. Esse é um caminho que muitos estão trilhando. Mas quando nós reconhecemos as nossas limitações, nós podemos fazer como os homens de fé. Esses homens de fé reconhecem as suas limitações e vão para a presença de Deus. Olha o que Provérbios capítulo 3 diz: não te estribes, não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Algo maravilhoso acontece quando nós olhamos para a nossa condição e vamos para a presença de Deus. Porque lembra do princípio passado? Precisamos reconhecer os feitos do Senhor e é esse um princípio maravilhoso. Nós sabemos quem Deus é, mas também sabemos quem nós somos. E ao conhecer, quem de fato nós somos, vamos ter no nosso coração de forma muito avivada que se algo pode acontecer, é pelo poder de Deus que pode se aperfeiçoar na nossa vida. Tiago, lá no finalzinho da palavra, ele vai dizer isso, que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Nós não podemos, queridos, nos comportar diante de Deus achando que somos suficientes ou que podemos alcançar alguma coisa na força do nosso próprio braço. A nossa sociedade é assim. Muitos às vezes vencem, imaginam que conseguiram vencer porque lutaram, batalharam e conseguiram, e chegaram até onde chegaram. Embora sabemos que o esforço humano ele é muito importante, se Deus não colocar a mão dele, queridos, nós estamos perdidos. O apóstolo Paulo nos ensinou isso, vivendo aquela experiência do espinho na carne. Deus falou isso: Paulo, a minha graça te basta. Nós precisamos levar isso em consideração. Por trás de um homem de Deus e de uma mulher de Deus, sempre terá um homem e sempre terá uma mulher. Quando nós entendemos as nossas limitações, em primeiro lugar, guarde isso, nós reconhecemos a nossa humanidade. Reconhecendo a nossa humanidade, algo importante vai, queridos, brotar dentro do nosso coração. Às vezes, dentro da nossa família, há tantos problemas que nós começamos a olhar para a vida dos outros, achando que algo primeiro precisa acontecer na vida dos outros.
A esposa se converte e fica pensando assim: meu Deus, meu marido precisa mudar. Mas conforme ela começa a caminhar na presença do Senhor, ela vai descobrir que não é só o marido que precisa mudar, ela também precisa mudar. Aliás, Deus deseja fazer uma mudança primeiro na vida dela, para depois, através dessa mudança, alcançar a vida do marido. Nós reconhecemos as nossas limitações e entendemos que não é só o outro que precisa mudar. Quantas dificuldades acontecem dentro de casa? Às vezes, quantas famílias não conseguiram ainda dar um passo além nesse processo de mudança e de restauração, porque quem está orando, quem está buscando Deus, não reconheceu que algo primeiro precisa acontecer dentro do coração dele ou do coração dela, que se rendeu primeiro ao Senhor. Reconhecer as nossas limitações faz a gente entender a nossa humanidade. Você consegue enxergar os seus limites? Você consegue enxergar as suas dificuldades? Além de reconhecer a nossa humanidade, queridos, quando nós reconhecemos as nossas limitações, nós nos deparamos com o nosso pecado. Nós entendemos que se a graça de Deus não alcançar a nossa vida e não nos transformar, nós estamos perdidos. Será que no dia de hoje, nós que estamos almejando algo especial acontecer, reconhecemos que nós somos tão pecadores quanto qualquer pessoa que habita na face da terra? Eu fico olhando para a vida de alguns crentes e eu fico às vezes surpreso, porque beira arrogância, irmãos. Beira arrogância, às vezes, pensar que Deus primeiro precisa alcançar o coração dos outros e mudá-los, enquanto o Espírito Santo está gritando no nosso ouvido, chamando a nossa atenção para as nossas limitações, não para nos condenar, para que nós possamos sim nos abrir para uma graça especial que é capaz de transformar as nossas vidas. Lembre-se disso, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago vai dizer isso também: humilhai-vos na presença do Senhor e Ele ao seu tempo vos exaltará. O anjo fala aqui com Gideão. Gideão no momento responde: Senhor, quem eu sou? Como que o Senhor pode fazer alguma coisa através de mim? Naquele momento Gideão estava, querido, sendo habilitado para se tornar um grande homem de Deus. Porque se nós queremos ver algo especial acontecendo na nossa vida, através da nossa vida, nós precisamos entender as nossas limitações. Olha o exemplo do profeta Isaías. Quando Isaías é chamado para o ministério, ele começa então a profetizar. Isaías começa a denunciar o pecado do seu povo. Isaías começa a profetizar contra os povos que estavam ali na sua época. Mas chega no capítulo de número 6, Isaías tem uma visão de Deus. A Bíblia diz que no ano da morte do rei Uzias, Isaías viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono. O impacto dessa experiência fez Isaías olhar para dentro de si. E a partir de então, Isaías não olha só para o pecado do povo. Isaías consegue enxergar o seu próprio pecado. Ele vai para a presença de Deus e diz isso: eu vou morrer. Não é mais um povo de impuros lábios, mas Isaías também via que ele também fazia parte e estava nessa mesma situação espiritual. Veja, nós não estamos falando de qualquer pessoa, era um profeta que já estava vivendo o ofício profético, o chamado profético, já estava liderando o povo com o ministério que Deus havia dado. E ele reconhece então as suas limitações, mas é nessa hora que a Bíblia diz que vem um anjo, que pega uma brasa viva que ele tirara do altar ali com uma tenaz e toca nos lábios de Isaías, e Isaías é transformado. A iniquidade dele é retirada, o pecado dele é perdoado, Isaías é transformado. Veja, irmãos, é quando nós reconhecemos as nossas limitações, compreendemos o nosso pecado, que a graça de Deus ela vem sobre a nossa vida. Deus não faz isso para nos condenar, Deus faz isso para tratar nas nossas vidas do que precisa ser tratado, para assim nós nos tornarmos um homem de Deus, uma mulher de Deus, santo, cheio do poder e da graça do Senhor, para podermos viver aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Você, quando está dentro de casa, quando está com seus familiares, você que enxerga todos esses problemas que estão acontecendo, será que você consegue definir hoje quais são as áreas que Deus quer trabalhar na sua vida? Será que você consegue enxergar o teu pecado? Quais são aquelas áreas que o Espírito Santo tem insistido com você, mas você tenta não ouvir ou muitas vezes tenta sufocar essa voz e levar em consideração que talvez precise acontecer algo na vida do outro em primeiro lugar? Deixe o Espírito Santo nesses dias, irmãos, trabalhar no teu coração.
Eu vejo muitas pessoas assim aflitas, às vezes ansiosas, às vezes angustiadas, esperando algo acontecer dentro das suas casas. E eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Talvez, antes de acontecer na vida dos seus familiares, essa obra maravilhosa que você deseja, ver acontecer, precisa acontecer no teu coração. Pare um pouquinho, se coloque diante de Deus, principalmente se você ainda não teve essa convicção que Gideão teve. Gideão falou: Senhor, eu não sou ninguém, eu não sou nada. É nessa hora que vem uma palavra maravilhosa. Deus fala para Gideão: vai, Gideão, e liberta o povo com a sua força. Gideão falou: eu não posso. Deus fala: Gideão, você vai, porque você não está indo sozinho, não é na sua força, eu estou com você. Qual foi o momento, queridos, que Gideão demonstrou estar com o seu coração pronto? Quando Gideão reconheceu as suas limitações. Sabe o momento que nós estaremos prontos para receber essa restauração espiritual que tanto nós estamos almejando? Quando nós reconhecemos as nossas limitações. Eu convido você, nesses próximos dias, pare por um instante e não olhe apenas para o pecado dos outros, para as dificuldades dos outros, para os problemas, os comportamentos que você olha para a vida das pessoas que estão dentro da sua casa e você espera que mude. Pergunte ao Espírito Santo: Espírito Santo, o que o Senhor está querendo mudar na minha vida? Talvez você vai começar a enxergar coisas na sua vida que você olha e fala assim: meu Deus, quanta dificuldade, como Deus pode usar alguém como eu dentro da minha casa? É nesse momento que a graça do Senhor vai te alcançar e você vai ser levantado como um referencial para a sua família e, consequentemente, para essa geração. Quando nós reconhecemos as nossas limitações, primeiro, nós atestamos a nossa humanidade. Segundo lugar, nós reconhecemos o nosso pecado. E em terceiro lugar, nós somos impulsionados para buscar a presença do Senhor, porque é essa presença que vai fazer toda a diferença na nossa vida. Gideão, a partir de então, ele vai compreender que algo pode acontecer, mas não é na sua própria força, é na força do nosso Deus, é na força do nosso Senhor. Nós estamos falando desses princípios. No próximo episódio nós vamos falar de algo importantíssimo que envolve família, mas até agora você pode perceber o seguinte, que tudo que Deus está fazendo para a restauração espiritual e consequentemente do povo, passou pelo coração de Gideão. Nesses dias que nós estamos vivendo, o desafio da pandemia, há tantas incertezas e inseguranças, não pense só que Deus deve fazer no outro. Deus também quer fazer na sua própria vida. E aí eu quero deixar essa palavra com você. Não resista à voz do Espírito Santo. Busque nesses dias uma atitude de quebrantamento na presença do Senhor. Peça para que o Senhor mostre para você como está o teu coração. Às vezes, você pode estar achando que está tudo bem na sua vida, enquanto, na verdade, existem coisas que Deus quer trabalhar. Mas se você tomar essa consciência de que existem algumas áreas da sua vida que Deus quer tratar, não vá para o lugar da inferioridade, da culpa, do ressentimento, daquele sentimento de autocomiseração. Não, vá para a presença de Deus, entendendo isso, a graça do altar que transborda sobre a nossa vida, capaz de nos transformar. Gideão estava ali e até agora nós vimos que ele estava se comportando de uma forma covarde. E eu quero dizer para você, o que Deus vai fazer a partir de então na vida de Gideão é algo maravilhoso. Gideão se depara com a sua humanidade, se depara com os seus limites. Ele olha para a vida dele e fala assim: não, de mim mesmo eu não posso. De mim mesmo não vai acontecer nada de bom. É a partir desse momento que Gideão, ele acessa algo especial que vai acontecer na vida dele, porque a partir de então ele começa a depender totalmente do Senhor. Nós não podemos, queridos, nos enganar nesse sentido. O nosso coração ele é enganoso e desesperadamente corrupto. De nós mesmos nós não podemos nada. Não há bem algum que habita o nosso coração. Olha o conflito que o apóstolo Paulo falou, quando ele estava falando entre carne e espírito, as duas naturezas, a natureza de Cristo que habita em nós pelo Espírito Santo e a nossa própria natureza carnal. Paulo disse: o bem que eu quero fazer, eu não consigo, eu não faço. E o mal que eu quero evitar, eu acabo fazendo. Miserável homem que sou. É nessa hora, quando nós reconhecemos a nossa humanidade, que vem graça, superabundante graça,
que transforma a nossa vida e que nos habilita a ser um homem de Deus, uma mulher de Deus dentro da nossa casa. Veja, eu quero dizer algo para você muito importante. Um homem de Deus e uma mulher de Deus, ele não é reconhecido nessa posição por nunca ter errado, por nunca ter falhado, por ser uma pessoa perfeita. Nós não somos perfeitos. Um homem e uma mulher de Deus, em primeiro lugar, reconhece os seus limites e aprende a depender totalmente do Senhor. Você tem ensinado isso, pai ou mãe, para os seus filhos? Você tem vivido essa dependência, reconhecendo que você mesmo, de si próprio, não tem nada para oferecer de bom às pessoas ou ao próprio Deus? Mas se a graça de Deus estiver sobre a nossa vida, nós vamos nos tornar um grande referencial. Ah, irmãos, isso que vai acontecer na nossa vida. Veja, todos os homens de Deus que foram chamados no Antigo Testamento e Novo Testamento, algo novo do Senhor aconteceu na vida deles quando eles entenderam isso. Olha para a vida de Moisés, quando o Senhor falou com ele: Moisés, vai até Faraó e eu vou usar a sua vida para liderar esse povo, você vai libertar o meu povo do Egito. Moisés olha para si e fala assim: Deus, como o Senhor vai fazer alguma coisa na minha vida? Moisés também reconheceu a sua limitação. Então veja, esse princípio é fundamental. Sem reconhecer as nossas limitações, nós não vamos ver graça transbordando na nossa vida e através da nossa vida. Porque quando, irmãos, nós entendemos as nossas limitações, nós estamos habilitados. O nosso coração se abre. Porque tudo o que vai acontecer a partir de então, nós entendemos o seguinte: é tudo fruto da bondade e da misericórdia do Senhor. Isso é algo maravilhoso, isso guarda o nosso coração. Isso faz com que nós entendamos que não é a nossa autossuficiência, é bondade do Senhor. Agora vamos ser sinceros, quantas vezes, até nesse processo, quando nós tentamos fazer as coisas do nosso jeito, nós mais complicamos do que ajudamos a Deus. Quantas coisas, às vezes, queremos fazer em prol da nossa família, buscando um agir e um mover sobrenatural do Senhor, e o que acontece? Às vezes nós acabamos atrapalhando. Eu digo isso para algumas pessoas, que estão perto de mim, quando perguntam: e aí, o que você está fazendo? Eu falo assim: olha, eu tenho procurado não atrapalhar o que Deus está fazendo. Eu acho que se nós, irmãos, conseguirmos fazer isso, algo de bom já vai acontecer na nossa vida e através da nossa vida. Gideão entendeu as suas limitações. E eu quero dizer para você o seguinte: se você entender as suas limitações, você vai ver algo novo, algo especial, algo sobrenatural de Deus acontecendo dentro da sua casa, na sua vida e através da sua vida. Eu quero deixar essa palavra com você. O terceiro princípio para a restauração familiar é isso: reconhecer os nossos limites. Deixa eu deixar alguns passos práticos para você. Durante essa semana, pegue um caderno, pegue uma agenda, ou abra um bloco de anotações no seu celular e comece a anotar tudo o que o Senhor está trazendo ao seu coração de áreas na sua vida em que você precisa crescer, pecados que você precisa confessar e abandonar, limitações que talvez estejam impedindo você de viver um tempo novo no Senhor. Comece a viver isso. Eu desafio você a gastar tempo em oração nesse exato momento, dizendo assim: Senhor, o que o Senhor hoje está querendo fazer na minha vida? Provavelmente você vai precisar da ajuda do Espírito Santo, porque talvez você não consiga perceber quais áreas da sua vida você precisa crescer, avançar e melhorar. Agora, se você for para a presença de Deus com um coração sincero, rasgado, e dizer: Senhor, fala comigo. Quando o Senhor começar a ministrar o teu coração, vai escrevendo tudo isso. Talvez o Senhor vai falando: olha, você tem um problema com ira. Escreve lá: eu preciso vencer a ira. Talvez o Senhor vai trazer um segundo lá: olha, você está tendo um problema com mentira. Muitas vezes você usa da mentira. Em alguns momentos, falando com as pessoas, você usa pequenas mentiras, você falta com a verdade. Talvez o Senhor vai trazer assim: olha, está faltando amor no teu coração. Talvez o Senhor possa trazer algumas situações do cotidiano que vão acontecendo e vai saltar aos teus olhos. Relate tudo isso. Chegando ao final da semana, se você vê uma lista grande, pega essa lista, vá para a presença do Senhor. Se for necessário, clame a misericórdia, chore na presença do Senhor, pedindo graça dele sobre a sua vida, para que todas essas limitações sejam superadas na presença do Senhor. Próxima semana,
nós vamos falar de um episódio importantíssimo que você vai perceber que a partir do próximo princípio, nós vamos começar a ver o Senhor agindo no seio da família. Mas antes de nós falarmos disso, porque eu acho que vai ser o ápice dessa série, né, o próximo princípio, o próximo episódio, precisa entender, meu amado irmão, você e eu, que Deus está querendo trabalhar no nosso coração. A obra de Deus, ela começa em nós. Eu já disse isso algumas vezes. O que Deus quer fazer na nossa família passa primeiro pelo nosso coração. E quando passa pelo nosso coração, é um momento de quebrantamento, de confissão, de ajustes, de acerto de contas. Por isso, nesses dias, não retenha o que Deus está querendo fazer. Não feche os seus ouvidos para a voz do Espírito Santo. Não resista ao Senhor. Se renda totalmente a Ele. Os homens de Deus que entenderam as suas limitações, se colocaram diante de Deus e falando, Senhor, Tu sabes, o Senhor conhece, a minha fé é pequena, a minha condição é essa de pecado. Né? Se o Senhor pode fazer algo em favor da minha vida, por favor, faça. Foi nesse momento que veio o milagre do Senhor, uma transformação sobrenatural. Gideão, a partir desse momento, ele é levantado por Deus, não mais como um homem fraco, não mais como um homem limitado, não mais como o menor da sua família. Gideão vai se tornar um referencial para a sua geração, uma das pessoas mais importantes na história do seu povo, que viveu a sua época ali, porque foi a partir daquilo que ele enxergou no coração dele, que ele viu Deus transbordando e fazendo dele um grande homem de Deus. É isso que o Senhor quer fazer na sua vida. Lembra que eu falei disso? Deus quer levantar você como um Gideão dentro da sua casa. Como Ele vai levantar? Sobrenatural acontece quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, quando nós reconhecemos a nossa humanidade, quando nós reconhecemos os nossos pecados e vamos até o trono do Senhor, dependendo totalmente dEle, para que nós sejamos transformados. Eu fico maravilhado, irmãos, quando eu olho para a palavra eu vejo que Deus não foi atrás de homens perfeitos. Deus não foi atrás de super-homens ou super-mulheres que nunca erraram, que fizeram tudo certo, tudo perfeito. Deus foi atrás daqueles que reconheceram as suas fraquezas, mas que foram até o trono de Deus e dependeram totalmente da graça dele. É o que Deus quer fazer na nossa vida. Antes de orar por você, eu tenho algo no meu coração que eu quero compartilhar. Talvez nesse momento você olha para a sua história, você vê tudo aquilo que já aconteceu, os anos de vidas que se passaram, pecados que talvez saltam aos teus olhos, atitudes que você teve, que você talvez chegue nesse momento da sua vida pensando assim, já errei tanto, pastor, já fiz tantas coisas que se eu pudesse voltar atrás, eu não faria. Como que Deus pode fazer algo novo na minha vida ou através da minha vida? Eu entendo que Deus pode me perdoar sim, mas como ser um instrumento do Senhor? Queridos, na Bíblia, nós vamos encontrar Moisés, que foi levantado como libertador, um dos maiores homens do Antigo Testamento. Antes de ser levantado por Deus, ele teve que fugir, porque ele assassinou uma pessoa. Ele tentou resolver as coisas que estavam acontecendo ao seu redor na força do braço dele e ele fez tudo errado. Ele teve que fugir porque veio um sentimento de culpa e de vergonha. Mas Deus foi e encontrou o coração dele. Depois de ser tratado no deserto, um bom tempo longe do seu povo, longe da casa dos seus pais, Deus tratando o coração de Moisés, Moisés é levantado como um referencial para a sua geração. Nós vemos isso, irmãos, na vida de grandes homens, de grandes mulheres. Deus levantando um José, Deus levantando um Davi, Deus levantando homens que fizeram toda a diferença na história do seu povo. E isso tudo aconteceu. Por quê? Esses homens eram perfeitos? Não, não eram perfeitos. Fizeram coisas erradas? Fizeram. Fizeram coisas erradas. Às vezes eu olho para alguns deles, irmãos, e essas pessoas cometeram pecados que talvez você e eu nunca vamos cometer. Mas por que Deus fez então? Porque um dia eles reconheceram. Eles se dependessem totalmente de Deus e deixassem a graça de Deus transbordar através das suas vidas, algo novo aconteceria. Sabe, irmãos, eu acho que a nossa família precisa mais isso, enxergar mais a nossa humanidade. A igreja geralmente prega a respeito do sobrenatural, do aspecto espiritual da vida cristã, e nós almejamos isso, mas eu acho que nós precisamos ser mais humanos também. Nós precisamos, quem sabe nos nossos cultos, rasgar o nosso coração, confessar o nosso pecado, compreender a nossa pequeneza, entender quem de fato nós somos, trazer diante do trono da graça as nossas fraquezas.
porque é nessa hora que o sobrenatural de Deus vai transbordar. Quando você entender isso, confesse isso na presença do Senhor, confesse isso para os seus familiares. Eu não tenho, queridos, receio algum. De vez em quando estou dentro de casa, principalmente quando o Espírito Santo me traz algo que eu preciso confessar diante de Deus. Eu tenho ensinado isso para os meus filhos. Eu sento com eles e falo, olha, me perdoe porque eu errei, essa área da minha vida eu preciso ser tratado. Me perdoe porque eu fui áspero com essas palavras. Eu não sou um pai perfeito, eu não quero, colocar ou vender essa imagem para os meus filhos, mas eu tenho ensinado eles a depender totalmente de Deus. Eu falo para eles, não sou perfeito, mas eu sei que Deus pode visitar o meu coração e transformar a minha vida. Restauração espiritual acontece quando nós damos esse passo importante de reconhecer as nossas limitações. Você reconhece as suas limitações? O exercício para essa semana é você fazer isso. Pegue um caderno, vá para o seu tempo com Deus. Rasgue o teu coração. Deus me mostra, abre, tira a venda dos meus olhos, abre os meus ouvidos e me mostra quais são as minhas fraquezas que talvez eu mesmo não consiga enxergar. E por não conseguir enxergar, eu não consigo admitir na tua presença quais são essas fraquezas. O Espírito Santo vai trazer, irmãos, isso pode te surpreender, mas leve isso em consideração. Ele não vai fazer para te condenar, ele vai fazer para ensinar você a depender da graça. E aí onde você pensa que não tem vida, vai brotar a vida de Deus, capaz de transformar você e fazer você, meu amado irmão, um valente de Deus como ele levantou o Gideão dentro da sua casa, no seio da sua família e para essa geração. Uma geração que precisa de tanto referencial, irmão. Tantos referenciais que a nossa geração hoje tem se apoiado, homens e mulheres totalmente fora da vontade do Senhor. Deus pode te levantar como um referencial dele para essa geração. Amém? Vamos orar? Vamos clamar a misericórdia do Senhor sobre a nossa vida? Se você já entendeu quais são as suas fraquezas e tem buscado nesse dia, se una comigo em oração, porque eu quero me colocar diante do Senhor, pedindo isso. Senhor, transborda com a tua graça sobre a minha vida. Faz de mim um Gideão, mas eu entendo que existem algumas áreas da minha vida que eu preciso de um toque especial do Senhor. Vamos orar? Oh, Deus maravilhoso, obrigado, Senhor. Obrigado porque olhando para a história de Gideão, o Senhor não foi atrás de um super-homem. Olhando para a palavra de Deus, eu vejo isso, o Senhor não foi atrás de super-homens ou super-mulheres que eram perfeitos em tudo o que fazia. O Senhor foi atrás daqueles que estavam dispostos a reconhecer as suas limitações. Meu Deus, hoje nós fazemos isso na Tua presença. Nós não queremos esconder, ó Pai, do Senhor ou de ninguém, as nossas fraquezas, os nossos limites, os nossos pecados. Nós vamos até a Tua presença nesse momento. E, Pai, confessamos, entregamos, reconhecemos que se o Senhor não for pela nossa vida, infelizmente nada vai acontecer. Senhor, tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, limpa o nosso coração, transforma a nossa vida. Faz de nós, Pai Santo, esse guerreiro valente como o Senhor fez na vida de Gideão, para que através das nossas vidas algo novo venha acontecer dentro da nossa casa. Durante esses próximos dias, ó Santo Espírito do Senhor, nós clamamos o Teu favor, que o Senhor desperte os nossos corações para entender o que o Senhor deseja primeiro fazer dentro do nosso coração, na nossa própria vida. Eu oro por cada pessoa, Pai, que está agora comigo, unida nessa oração, e eu intercedo dizendo isso, que venha a graça do Senhor, que transborde do Teu trono, Senhor, vida do Teu Espírito, capaz de transformar as nossas vidas e fazer de nós um filho de Deus, semelhante a Jesus, para impactar essa geração. Nós oramos por todas as famílias e clamamos mais uma vez o Teu favor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Querido, eu quero deixar com você aqui um desafio. Você pode ajudar, a divulgação desse trabalho, compartilhando com os teus contatos essa mensagem. Clique aí, no ícone aí abaixo do vídeo, em compartilhar, e compartilhe, envie esse vídeo para os teus familiares, para os teus amigos, para aqueles que trabalham com você. Envie esse vídeo para aquela família que você sabe que está passando por um momento difícil. Essa é uma maneira que você pode nos ajudar. Segunda maneira também é você curtindo aí, deixando o seu like, clicando aí no nosso joinha, Isso vai ajudar a dar mais visualização a esse vídeo. Nós não queremos apenas visualização, nós queremos que essa mensagem chegue até aqueles corações
que estão precisando, aqueles corações sedentos da palavra do Senhor. Na semana que vem, nós vamos falar de algo especial que Gideão fez com a sua família. E aqui nós estamos caminhando para um momento muito importante da restauração familiar. Mas eu quero dizer para você, eu não poderia ir até esse princípio já. Nós precisávamos trabalhar, né, nesses princípios que vimos até aqui, os 3 princípios, porque a obra de Deus que acontece dentro da nossa casa, ela passa primeiro no nosso coração. Por isso falamos em discernir os nossos inimigos espirituais, falamos em conhecer os feitos do Senhor e falamos agora em reconhecer a nossa limitação. Agora Gideão vai tratar a sua família, Gideão vai viver algo importante agora dentro da sua própria casa, né? E aí a gente vai ver que esse princípio é consequência dos 3 primeiros princípios que nós já vimos na história de Gideão. Que Deus abençoe a sua vida. A semana que vem nós estaremos reunidos nesse mesmo horário e que Deus possa trazer um grande avivamento para a sua casa, meu amado irmão. Que essa semana seja uma semana de vitória para você. Vai para a presença do Senhor. Aquilo que o Senhor disser, escreva, né? Pegue depois essa lista, leve para a presença do Senhor e deixe a graça do altar transbordar sobre você e transformar a sua vida. Que Deus te abençoe. Uma ótima semana na presença do Senhor, em nome de Jesus.